das Crianças! Clima das Crianças! Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao grande jogo do conhecimento. Isso mesmo! Esse mês estamos falando sobre conhecimento. E conhecimento é quando aprendemos algo novo para fazer cada vez melhor. E a Bíblia é o melhor lugar para termos conhecimento. Isso mesmo! Aqui temos muitas coisas sobre Deus, sobre os seus caminhos. E temos o versículo para memorizar. Isso mesmo. Vamos lá ver se vocês memorizaram o versículo do mês? E o versículo do mês de outubro é: pois o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Provérbios 2:6. Vamos repetir? Para ver se vocês memorizaram o versículo? Pois o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Provérbios 2:6. E agora vamos para a nossa história. Em 3, 2, 1. A Bíblia são 66 livros com histórias, relatos, cartas e poesias que juntos formam a grande história de Deus. Esta épica aventura conta como Ele nos criou e nos ama tanto que encontrou uma maneira para nos resgatar. Enquanto navegamos pela Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, descobriremos pessoas que conheceram a Deus e tiveram suas vidas mudadas para sempre. E agora, vamos ouvir mais uma incrível história. Vocês sabiam que Jesus foi batizado? Isso mesmo. Mas quem será que batizou Jesus? Vocês lembram que semana passada a tia Luana contou um pouquinho dessa história sobre o Natal? Que foi quando Jesus veio ao mundo e que o anjo Gabriel visitou Maria, a mãe de Jesus, e que ele disse que Jesus era o prometido. Mas o anjo Gabriel visitou uma outra pessoa, isso mesmo, Isabel e Zacarias. O anjo avisou eles que eles teriam um filho homem. E esse menino seria cheio do Espírito de Deus e que ele prepararia o coração das pessoas para Deus. Sabe qual era o nome dele? João. Mas não é o João Vitor e nem o João Oliveira da nossa comunidade. Ele era João Batista. João Batista era apenas 6 meses mais velho que Jesus. E ele cresceu para ser um homem corajoso e cheio do Espírito de Deus, como nós já falamos. E vocês acreditam que ele foi viver até no deserto? E sabe o que ele comia? Ele comia gafanhoto e mel. Será que era bom? E as roupas dele eram feitas de pelo de camelo. Nossa, fico aqui imaginando comer gafanhoto com mel, roupa de camelo. Imaginem aí como era João Batista. João era um pouco diferente. Além das suas vestimentas, comer gafanhoto, mel, né? Ele pregava para as pessoas e vinham muitas pessoas, multidões, ouvir o que João Batista tinha a dizer sobre Deus. E multidões apareciam para ouvir João falar. E depois, sabe o que João fazia? Ele descia no Rio Jordão e batizava as pessoas, como um sinal de que essas pessoas, a partir daquele momento, seriam pessoas diferentes. Os líderes religiosos ouviam falar sobre João Batista e não gostavam muito. Eles até mandavam outros líderes religiosos para ir lá ver o que estava acontecendo, o que João Batista tanto falava e pregava, que vinham muitas pessoas. Os líderes religiosos até perguntavam se João Batista era o prometido. João explicou que ele era apenas um mensageiro de Deus,
Ouça o que ele disse, lá em João 1, 26, 27. Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. João 1, 26, 27. Deus tinha dito a João que ele iria ver o Espírito de Deus descer e permanecer em alguém. João sabia que Deus estava falando sobre o Salvador prometido. Por volta dessa época, Jesus desceu ao Rio Jordão e encontrou lá João e pediu para ele batizar Jesus. João ficou pensativo. Vocês acreditam nisso? O próprio Deus pedindo para João Batista batizá-lo? João resistiu um pouco, mas foi lá e cumpriu o que tinha que ser feito. Lá em Mateus 3,15 fala sobre isso. Vamos ver? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. E uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. João lembrou das palavras ditas por Deus e teve a certeza que este era o escolhido de Deus. Lá em João 1,36 diz: quando viu Jesus passando, disse: vejam, este é o Cordeiro de Deus, disse ele. E as pessoas vieram o conhecer. Quem que era esse Jesus? Porque o próprio Cristo estava ali. Os únicos que não gostavam eram os líderes religiosos. João Batista continuou batizando as pessoas, porém Jesus também fazia o mesmo. E algumas pessoas começaram a seguir Jesus, mas os seguidores de João Batista ficaram imaginando que João Batista iria ficar chateado com isso. Mas João não ficou não, sabia? Sabe por quê? Porque ele tinha a certeza da promessa de Deus que estava se cumprindo, que Jesus era o verdadeiro enviado de Deus. Ouça o que ele disse aos seus seguidores. Lá em João 3, 28, 30. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Em outras palavras, eu não me importo se a minha popularidade diminua. Eu quero que a dele suba. João passou a vida ouvindo a Deus. E ele descobriu a verdade de Jesus, que ele era o único a ser seguido. João sabia que Jesus era a representação perfeita de Deus. E para conhecer a Deus, a gente precisa conhecer a Jesus. O mesmo vale para você. Para conhecer a Deus, você precisa conhecer primeiramente Jesus. Vamos falar com Deus sobre isso, fazendo a nossa oração? Vamos lá? Senhor Deus, obrigada pela oportunidade de conhecer a Tua Palavra. Que nós possamos estar atentos a conhecer mais a Ti, que possamos estudar mais a Palavra e, conhecendo a Jesus, podemos chegar mais perto de Ti. Que o Senhor nos ajude a cada dia, nos abençoando e que possamos conhecer cada vez mais a sua história e o nosso maravilhoso Jesus. Te agradecemos por tudo, Jesus. Em teu nome que nós oramos. Amém. Então, crianças, se vocês querem conhecer a Deus, comece com Jesus. Conheça Jesus. Mas como? Como você pode conhecer a Jesus? Lendo a Bíblia. Lendo o Evangelho. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento, temos os Evangelhos. Você mesmo pode pegar a Bíblia e conhecer muito da linda história de Jesus. Espero que vocês tenham gostado dessa história e memorizem aí, porque o jogo vai continuar, hein, pessoal? Um grande beijo e até a próxima! Tchau!